Diante de uma perda, será que as pessoas reagem da mesma maneira? O tempo que cada um de nós precisa para superar uma crise é o mesmo ou varia de pessoa para pessoa? Existe alguma fórmula mágica para aliviar a dor de uma perda? São estas e outras questões que Anne Kaiser vai tratar aqui neste livro, Faça as Pazes com a Vida. Ela, a partir de experiências pessoais, com o sofrimento e com a perda, enquanto sofria a perda do marido, num processo doloroso de divórcio, ao mesmo tempo enquanto ela atuava como terapeuta, como psicóloga de pessoas que atravessavam problemas difíceis. Ela diz aqui no seu livro que ela conseguiu vencer suas próprias perdas pelo fato de ter se envolvido tanto com a busca de compreensão do sofrimento de outros. E ela percebeu então que durante esse processo de sofrimento, ninguém quer um mestre, um terapeuta, um amigo que se apresente invulnerável ao sofrimento. Nós aprendemos melhor com pessoas que agem como seres humanos. Uma outra questão que ela aborda nesse livro é que nós precisamos nos livrar da ideia de que não tem direito ao sofrimento aqueles que estão preocupados com outros que têm dores maiores. Ela afirma que todos nós temos tanto direito como a responsabilidade de levar as nossas perdas a sério. E isso é importante, porque sabemos que todos nós passamos por dificuldades, sejam maiores ou menores. Em quase todas as situações, está fora do poder de qualquer um determinar quais pessoas devem rir ou chorar, devem se alegrar ou sofrer, ou devem viver ou morrer. Isso está fora do nosso alcance. Nós temos sim nossas escolhas pessoais. A vida exige de todos nós que façamos opções. Fazemos algumas escolhas sábias e outras tolas. Não há como fugir disso. Às vezes, é claro, nós cometemos alguns erros que nos são dolorosos. E nós precisamos continuar caminhando apesar disto. O isolamento é ruim. O próprio sofrimento em si, ele não acaba com a gente, mas sabota a vontade de viver. Em geral, nós sabotamos totalmente a nossa vida quando a nossa vida mergulha no isolamento, sem o conforto, sem o carinho, sem o auxílio de outras pessoas, de outros seres humanos. Nenhum de nós é muito forte. Mas aliado a outros que possam nos ajudar, nos acolher, nós podemos sobreviver a quase tudo. O isolamento, na maioria das vezes, ele é negativo, ele é ruim. O sentimento de pessimismo também, embora o pessimismo seja uma atitude que acompanha com frequência o desânimo normal, uma visão sombria da vida que dure mais de 2 anos, segundo a autora deste livro, pode ser um indício de que nossa vida está dominada por um roteiro de sofrimento. É aquele roteiro que parece que já foi escrito, onde nada vai dar certo. Mas sabemos que a perda é uma lição de vulnerabilidade. Ela ensina que nós não temos garantia nenhuma contra a privação de coisas ou pessoas que nos são preciosas. Ela aborda também a questão do tempo. O tempo é importante
nesse processo de enfrentamento das perdas. Nós começamos a sentir que já sofremos bastante e que agora temos direito a viver uma nova vida e, segundo a autora, isso em si já é um bom sinal. Por isso que nós aprendemos com a perda. Aquilo que vivenciamos passa a nos pertencer. Quando perdemos uma parte de nós, por causa de uma cirurgia, doença, um acidente ou um sonho desfeito pela partida de um ente querido, a pessoa que somos pode e deve ressuscitar com outra forma. Quando aprendemos algo de valor com a perda, algo que beneficia a nós mesmos e aos outros, nossa perda é transformada. Um evento que nos tira algo precioso torna-se, a partir daí, um evento que nos traz algo novo. Enfrentar as perdas tem a ver com manter os pés no chão, porque a vida, ela é o que é. Uma das coisas mais difíceis de conseguir é nos libertarmos da expectativa irreal sobre a vida como ela deveria ser. Muitas vezes ela não é como queremos ou como desejamos. A vida é o que é. Todos nós somos vulneráveis e carentes. Nós descobrimos à medida que nos libertamos das expectativas irreais em relação à vida, que criamos um espaço, sim, para a verdadeira auto-renovação. Como nossas expectativas quanto a nós mesmos e aos outros, aos poucos, vão se tornando mais realistas, fica mais difícil nos iludirmos e mais fácil de nos satisfazermos. Sofremos menos quando colocamos nossas expectativas num nível normal, não muito elevado, porque quando elas não se cumprem, sofremos um pouco mais. Faça as pazes com a vida. Fica aí a dica deste livro. Devemos aprender a conviver com as perdas e, com certeza, nesse processo, Deus nos enviou o seu Santo Espírito, que é também chamado o Consolador, que há de nos ajudar. Se alguém me ama, disse o Senhor Jesus, meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. O Consolador habita em mim, habita em você, e é aquele que nos ajuda a conviver, aprender e superar com as